O Brasil já teve atrizes que viviam cercadas de luxo, dinheiro e fama. Mansões, carros importados, contratos milionários e tudo o que o sucesso pode oferecer. Mas o que acontece quando tudo isso desaparece? Quando as câmeras se apagam, os contratos acabam e o dinheiro some sem deixar rastro. Neste vídeo, vamos falar sobre 21 atrizes brasileiras que chegaram ao topo, acumularam fortunas que pareciam inesgotáveis e depois viram tudo desmoronar. Algumas foram vítimas de má administração financeira, outras perderam oportunidades de trabalho, e há casos em que a vida pessoal destruiu o que levou anos para ser construído. São histórias reais que provam que a fama pode ser muito mais frágil do que parece. Fique até o final, porque cada história vai te surpreender. E se ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se agora e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo como este. Número 1. Cláudia Rodrigues. A história de Cláudia Rodrigues começa no Rio de Janeiro, onde nasceu em 7 de junho de 1970. Desde cedo, ela já mostrava talento para o humor e para os palcos. Nos anos 1990, iniciou sua carreira no teatro, enfrentando as dificuldades típicas de quem sonha em vencer na vida artística. Sua grande oportunidade surgiu quando chegou à televisão, especialmente na TV Globo. Foi ali que conquistou o público com personagens marcantes. No programa Zorra Total, interpretou figuras inesquecíveis, como Ofélia e Thalia. Também participou de Sai de Baixo, dando vida à personagem Sirlene. Mas foi como Marinette, na série A Diarista, exibida entre 2004 e 2007, que Cláudia atingiu o auge da fama. O sucesso foi enorme, rendendo prêmios importantes e reconhecimento dentro e fora do Brasil. Naquela época, sua vida financeira era estável e cheia de oportunidades. Porém, um diagnóstico mudaria completamente seu destino. No ano 2000, Cláudia descobriu que tinha esclerose múltipla, uma doença neurológica que afeta os movimentos e várias funções do corpo. Mesmo assim, ela continuou trabalhando por alguns anos, tentando manter a rotina. Com o passar do tempo, os sintomas começaram a piorar. Em 2007, precisou se afastar das gravações de A Diarista para iniciar tratamentos mais intensos. A partir daí, sua renda começou a diminuir. Sem contratos fixos, sua situação financeira passou a se complicar. Em 2014, após uma demissão, Cláudia sofreu um surto que agravou ainda mais seu estado de saúde. As sequelas comprometeram sua locomoção, visão e fala. Desde então, ela passou a depender de cuidados constantes e ficou ainda mais distante da televisão. Os custos do tratamento sempre foram muito altos. Em 2015, ela realizou um transplante de células-tronco na tentativa de melhorar sua condição. Anos depois, surgiu a chance de um tratamento experimental nos Estados Unidos, mas o valor era extremamente elevado. Para tentar pagar esse tratamento, sua equipe colocou à venda uma cobertura no Rio de Janeiro. A meta era arrecadar milhões de reais, já que cada sessão custava entre 36 mil e 50 mil dólares. Mesmo com todo o esforço, a situação financeira continuava difícil. Sem contratos fixos desde 2014, Cláudia passou a contar com a ajuda de amigos, fãs e campanhas de arrecadação. Aquela fase de sucesso e estabilidade ficou no passado. Hoje, sua rotina é marcada por tratamentos, limitações e muita força de vontade. Apesar de tudo, ela continua lutando com coragem. Pequenos avanços são comemorados, mas os desafios ainda são grandes. Sua história mostra como a saúde pode mudar completamente a vida de uma pessoa, mesmo no auge da fama. Enquanto tenta seguir em frente, novas decisões precisam ser tomadas sobre seu futuro e seus recursos. E é nesse momento que sua trajetória começa a se conectar com outras histórias parecidas, de artistas que também enfrentaram quedas inesperadas. Antes de avançar, é importante lembrar que situações como a de Cláudia podem acontecer com qualquer pessoa. No meio artístico, onde a renda depende de contratos, um afastamento pode trazer consequências rápidas. No caso dela, a soma entre doença grave, altos custos médicos e a falta de trabalho contínuo criou um cenário difícil.
E essa é apenas a primeira história de uma lista que ainda vai revelar casos surpreendentes. Número 2. Vera Fischer. Se a história de Cláudia Rodrigues emociona pela luta contra a doença, a de Vera Fischer chama a atenção por outro motivo: a batalha contra a dependência química. Uma trajetória que começou com brilho, fama e reconhecimento, mas que aos poucos foi marcada por quedas difíceis. Vera Fischer nasceu em Blumenau, Santa Catarina, no dia 27 de novembro de 1951. Sua beleza chamou a atenção desde cedo e, em 1969, ela conquistou o título de Miss Brasil, abrindo portas para uma carreira de sucesso. Poucos anos depois, já estava na televisão. Sua estreia aconteceu em 1977 e não demorou para se tornar um dos maiores nomes da TV brasileira. Durante as décadas de 1970, 1980 e 1990, Vera era considerada um verdadeiro ícone. Seu talento e presença marcante fizeram dela uma das atrizes mais admiradas do país. Entre seus papéis mais lembrados estão Jocasta, na novela Mandala, 1987, e Helena, em Laços de Família, 2000. Além disso, participou de diversas produções de sucesso, consolidando sua posição como uma das grandes estrelas da Globo. Nos anos 1980 e 1990, Vera era vista como o maior símbolo de beleza e sensualidade do Brasil. Sua carreira estava no auge, com contratos importantes, convites constantes e uma vida financeira sólida. Mas, por trás das câmeras, uma luta silenciosa já começava. Foi ainda nos anos 1980 que surgiram os primeiros sinais de dependência química. O problema, que começou de forma discreta, foi se agravando com o passar do tempo. Nos anos 1990, a situação se tornou mais séria. O vício em álcool e outras substâncias começou a afetar diretamente sua carreira. Atrasos, faltas e dificuldades no trabalho fizeram com que oportunidades fossem perdidas. Aos poucos, a imagem de estrela confiável começou a se abalar. As consequências não ficaram apenas na vida profissional. A vida pessoal de Vera também foi profundamente impactada. Relacionamentos difíceis, momentos de instabilidade emocional e crises frequentes passaram a fazer parte da sua rotina. Ela chegou a ser internada 3 vezes para tratar a dependência. A mais longa aconteceu em 1997, um dos períodos mais difíceis de sua vida. Naquele momento, ela perdeu a guarda do filho Gabriel, o que aumentou ainda mais o sofrimento. Além disso, enfrentou problemas judiciais, incluindo uma acusação de agrésrio contra uma baba, o que gerou mais desgaste emocional e financeiro. Custos com advogados, internações e tratamentos começaram a pesar. Com tantos problemas acontecendo ao mesmo tempo, os contratos diminuíram, trabalhos na televisão ficaram mais raros e a renda, que antes era alta e constante, passou a ser instável. O impacto financeiro foi inevitável. A soma de internações caras, batalhas judiciais e a perda de oportunidades fez com que Vera Fischer visse seu patrimônio diminuir ao longo dos anos. Aquela fase de glamour e riqueza já não fazia mais parte da sua realidade. Com muita luta, ela conseguiu se reerguer. Em 2011, decidiu por conta própria buscar ajuda novamente, mostrando força para enfrentar o problema. Aos poucos, foi reconstruindo sua vida. Hoje, Vera Fischer está recuperada e voltou a trabalhar, principalmente no teatro. Apesar disso, nunca conseguiu recuperar o mesmo nível financeiro e profissional que teve no auge. Sua história é um retrato claro de como o vício pode afetar todos os aspectos de uma pessoa, inclusive alguém que já teve tudo. E ao olhar para essa trajetória, surge uma pergunta inevitável. Quantas outras estrelas passaram por caminhos semelhantes, mas com finais ainda mais inesperados? Número 3. Monique Evans. Monique Evans nasceu em 5 de julho de 1956, no Rio de Janeiro. Desde cedo, sua vida parecia destinada aos holofotes. Aos 14 anos, começou a modelar, ainda tímida, mas com uma presença que chamava a atenção. Pouco tempo depois, aos 18, já era conhecida em todo o país, estampando capas de revistas e participando de eventos importantes. Sua ascensão foi rápida, quase inevitável,
e logo se tornou um dos rostos mais famosos da moda brasileira. Durante os anos 1980, Monique consolidou seu nome. Trabalhou como top model da grife Dijon, substituindo outra grande referência da época. Também marcou presença em programas populares de televisão, como Cassino do Chacrinha, onde seu carisma conquistava o público. Ao mesmo tempo, posava para revistas conhecidas, incluindo Ele e Ela, Playboy e Sexy, tornando-se símbolo de beleza e liberdade feminina. Era uma fase intensa, cheia de convites, viagens e reconhecimento. Porém, como acontece com muitas carreiras ligadas à imagem, o tempo trouxe mudanças. A televisão mudou, o mercado também, e os espaços para figuras antigas foram diminuindo. Monique, que antes estava sempre em destaque, passou a aceitar participações menores, incluindo reality shows. Sua presença nesses programas, como A Fazenda, mostrava um lado mais humano, mas também revelava a necessidade financeira que começava a aparecer. Ao mesmo tempo, uma luta silenciosa acontecia. Monique enfrentava problemas de saúde mental sérios. Em 2013, após ingerir uma grande quantidade de calmantes, foi internada por 15 dias em uma clínica psiquiátrica. Recebeu o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline e transtorno bipolar, condições que exigem acompanhamento constante. No ano seguinte, decidiu se internar novamente, desta vez por vontade própria. Explicou que não conseguia manter a rotina correta dos medicamentos e que a solidão se tornava cada vez mais pesada. Essa sensação de isolamento, somada às dificuldades financeiras, criava um ciclo difícil de romper. As despesas com tratamentos médicos e internações aumentavam, enquanto as oportunidades profissionais diminuíam. O contraste com o passado de sucesso era doloroso. Em entrevistas, ela relatava sentir falta de apoio e de estabilidade, algo que antes parecia garantido. A fama que um dia abriu tantas portas já não era suficiente para sustentar sua vida como antes. Mesmo assim, Monique continuava buscando formas de seguir em frente. Longe dos grandes programas, passou a viver de maneira mais discreta, ao lado de sua companheira. A exposição diminuiu, mas os desafios internos ainda estavam presentes. Entre lembranças de um passado brilhante e as dificuldades do presente, sua história segue marcada por altos e baixos. E enquanto tenta encontrar equilíbrio, uma pergunta permanece: como reconstruir a própria vida quando tudo aquilo que a definia já não existe mais, e o silêncio começa a falar mais alto do que os antigos aplausos que um dia pareciam eternos, mas que agora ecoam apenas na memória? Ainda assim, pequenas oportunidades surgem: entrevistas, participações pontuais, conversas sinceras sobre saúde mental, tema que passou a fazer parte central de sua vida. Cada passo exige esforço, disciplina e apoio, algo que nem sempre está disponível. Aos poucos, ela tenta reorganizar sua rotina, compreender seus limites e aceitar as mudanças que o tempo trouxe. Mas o caminho ainda é incerto, e o próximo capítulo dessa trajetória depende de escolhas delicadas e dias que nem sempre são fáceis de enfrentar sozinho, ou acompanhada. Número 4. Cristiana Oliveira. Cristiana Oliveira nasceu em 15 de dezembro de 1963, no Rio de Janeiro. Sua vida mudou completamente em 1990, quando interpretou Juma Marruá na novela Pantanal. A personagem virou um fenômeno nacional e Cristiana se tornou um dos rostos mais conhecidos do Brasil quase da noite para o dia. O sucesso abriu portas rapidamente. Logo depois, foi contratada pela TV Globo, onde continuou como protagonista em várias novelas. Durante os anos 1990, esteve à frente de produções importantes como De Corpo e Alma, 4x4, Salsa e Merengue, Corpo Dourado e Vila Madalena. Era uma fase de estabilidade, fama e muito trabalho. Naquele período, sua carreira parecia sólida. A televisão garantia renda constante, visibilidade e um padrão de vida confortável. Cristiana era reconhecida nas ruas e tinha espaço garantido nas produções. Mas, com o passar dos anos, esse cenário começou a mudar. A partir dos anos 2000, os convites diminuíram, os papéis ficaram menos frequentes e o ritmo de trabalho já não era o mesmo. A atriz ainda continuava ativa, mas sem a mesma força de antes. E essa mudança, aos poucos, começou a impactar sua vida financeira. Entre 2016 e 2019,
Cristiana passou por um período ainda mais difícil. Ficou 3 anos afastada da televisão, sem contratos fixos. Sem uma renda regular, manter despesas altas se tornou um grande desafio. Foi nesse contexto que surgiu um problema sério. Durante esse período, ela deixou de pagar o IPTU de seu imóvel no Itanhangá, na zona oeste do Rio de Janeiro. A dívida acumulada chegou a R$ 64.516,68. Com isso, a prefeitura entrou com uma ação judicial para cobrar o valor. A situação se agravou quando o imóvel passou a correr risco de penhora, ou seja, a casa poderia ser tomada pela justiça caso a dívida não fosse quitada. Para alguém que já viveu o auge da televisão, essa realidade era dura e inesperada. Em uma das tentativas de contato da justiça, Cristiana não foi encontrada no endereço registrado. Isso levantou dúvidas sobre sua situação naquele momento, indicando que sua vida já não seguia o mesmo padrão de antes. Publicamente, a atriz afirmou que não dependia apenas da televisão para viver. Disse que atuava como empresária e também fazia palestras. Segundo ela, essas atividades ocupavam boa parte do seu tempo e ajudavam a manter sua renda. Essa fala mostra uma mudança importante. A televisão, que antes sustentava sua carreira, já não era suficiente. Foi preciso buscar novas fontes de renda para continuar seguindo em frente. Mesmo assim, manter um imóvel com custos altos, sem uma renda fixa contínua, se tornou complicado. A soma de despesas, impostos e a falta de estabilidade financeira criaram um cenário difícil de administrar. Entre tentativas de se reinventar e a pressão de resolver a dívida, Cristiana seguiu buscando equilíbrio. O risco de perder a casa não era só financeiro, mas também emocional, já que representava anos de trabalho e conquistas. Agora, diante de um momento de transição, sua história continua aberta. Entre novos caminhos, desafios e decisões importantes, ainda não está claro como ela conseguirá reorganizar completamente sua vida, nem quais escolhas serão feitas para garantir estabilidade nos próximos anos, enquanto a incerteza ainda acompanha cada passo dessa trajetória que segue em movimento. Número 5. Carolina Ferraz. Carolina Ferraz nasceu em 30 de junho de 1966, em São Paulo. Antes de se tornar um rosto conhecido da televisão, começou sua carreira como modelo, mas foi na atuação que encontrou seu verdadeiro espaço. Sua trajetória na TV começou na extinta Manchete, ainda nos anos 1980, mas foi a partir de 1992, ao entrar na TV Globo, que sua carreira ganhou grande destaque. Durante quase 3 décadas, Carolina construiu uma imagem sólida. Atuou em diversas novelas de sucesso e também se destacou como apresentadora. Seu trabalho no Fantástico reforçou ainda mais sua presença na televisão brasileira. Além disso, comandou o programa Receitas da Carolina, no canal GNT, mostrando um lado mais próximo e pessoal ao público. Nos anos 1990 e 2000, Carolina estava no auge. Era reconhecida, respeitada e tinha espaço garantido na emissora. Sua carreira parecia estável, com trabalhos frequentes e uma imagem consolidada. Mas, com o passar do tempo, a dinâmica da televisão começou a mudar. Em agosto de 2017, após 27 anos de vínculo com a Globo, Carolina foi desligada. A emissora optou por não renovar contratos fixos com artistas que não estavam sendo escalados com frequência, preferindo acordos por obra. Para muitos profissionais, isso significou o fim de uma estabilidade que parecia garantida. Para Carolina, a decisão teve um impacto profundo. Após tantos anos dedicados à emissora, ela se viu sem contrato fixo e precisando reorganizar sua vida profissional. Mas o que viria depois tornaria a situação ainda mais delicada. A atriz decidiu entrar na justiça contra a Globo. O pedido era claro: o reconhecimento de vínculo empregatício ao longo dos 27 anos e o pagamento de cerca de R$ 7 milhões em direitos trabalhistas, como férias e 13º salário, que ela alegava nunca ter recebido como funcionária formal. Inicialmente, Carolina teve decisões favoráveis em instâncias inferiores, o que trouxe esperança de uma vitória. No entanto, a Globo recorreu ao Supremo Tribunal Federal. O caso ganhou um novo rumo quando o ministro Nunes Marques decidiu a favor da emissora, com base no entendimento jurídico sobre terceirização.
Em 2024, após 7 anos de disputa, o processo chegou ao fim. Carolina perdeu a ação e não recebeu nenhuma indenização. O resultado foi um golpe duro, não apenas financeiro, mas também emocional, depois de tanto tempo de expectativa. Durante esse período, outro acontecimento chamou a atenção. O programa Receitas da Carolina, exibido no GNT, foi cancelado após o início da ação judicial. Muitos interpretaram isso como uma possível retaliação, embora nada tenha sido oficialmente confirmado. Sem contrato fixo entre 2017 e 2020, Carolina enfrentou um período de incerteza. Foram 3 anos sem uma emissora principal, precisando buscar novos caminhos e oportunidades. Só em 2020, ela assinou com a Record, iniciando uma nova fase. A transição não foi simples. Depois de tantos anos em uma única casa, recomeçar exigiu adaptação e resiliência. A estabilidade que parecia permanente havia desaparecido, dando lugar a um cenário imprevisível. Entre batalhas judiciais, mudanças profissionais e recomeços, Carolina seguiu em frente, tentando reconstruir sua trajetória. Mas as marcas desse período ainda permanecem, e a pergunta que fica é: como alguém, após décadas de sucesso, consegue lidar com perdas tão grandes enquanto precisa continuar caminhando em um ambiente que já não oferece as mesmas garantias de antes? Deixando no ar quais serão os próximos passos dessa história que ainda está longe de terminar. Número 6. Betty Goulart. Betty Goulart nasceu em 17 de outubro de 1960, em São Paulo. Filha da consagrada atriz Nissete Bruno, cresceu em um ambiente totalmente ligado à arte. Desde muito pequena, já acompanhava os bastidores e ainda na infância deu seus primeiros passos na televisão. Era quase natural que seguisse o mesmo caminho da mãe. Ao longo dos anos, Betty construiu uma carreira sólida. Participou de novelas, séries e minisséries, especialmente nas décadas de 1980 e 1990. Seu talento para papéis dramáticos chamou a atenção e ela conquistou respeito dentro da televisão brasileira. Ao mesmo tempo, desenvolveu uma forte ligação com o teatro, onde também se destacou. Durante seu auge, Betty conseguia equilibrar bem os trabalhos entre TV e palco. A televisão trazia visibilidade e renda mais estável, enquanto o teatro oferecia espaço para explorar personagens mais profundos. Era uma fase de reconhecimento e constância. Mas com a chegada dos anos 2000, a realidade começou a mudar. Os convites para a televisão se tornaram menos frequentes. Aos poucos, sua presença nas novelas e séries diminuiu. Sem contratos fixos, a segurança financeira que a TV proporcionava deixou de existir. Com isso, o teatro passou a ser sua principal fonte de renda. Apesar de ser uma paixão antiga, o teatro tem características muito diferentes da televisão. Os ganhos são menores e dependem diretamente do público. Quando uma peça não tem boa lotação, o retorno financeiro pode ser bastante limitado. Essa instabilidade começou a pesar. Manter uma rotina entre cidades como São Paulo e Rio de Janeiro custa altos e, sem uma renda garantida, o equilíbrio financeiro se torna ainda mais difícil. Cada novo projeto passou a exigir ainda mais cuidado. Era preciso seguir trabalhando, mesmo diante das dificuldades internas. Ainda assim, Betty continuou ativa. Com dedicação, manteve sua presença nos palcos e participou de projetos pontuais na televisão. Sua paixão pela arte nunca desapareceu, mesmo com os obstáculos. Hoje, sua vida segue marcada por essa busca constante por equilíbrio. Sem a estabilidade de outros tempos, ela constrói sua trajetória passo a passo, entre peças, participações e novos projetos que surgem ao longo do caminho. Entre lembranças de uma carreira construída com consistência e os desafios do presente, Betty segue enfrentando uma realidade comum a muitos artistas, a incerteza. E enquanto continua trabalhando e tentando se manter ativa, fica a sensação de que cada novo projeto pode ser decisivo, não apenas para sua carreira, mas também para sua estabilidade, em uma jornada que ainda está em andamento e que reserva capítulos que dependem de oportunidades, escolhas e da força necessária para continuar, mesmo quando o cenário não oferece garantias claras de segurança ou continuidade. Número 7. Luana Piovani. Luana Piovani nasceu em 29 de agosto de 1976, em São Paulo.
Desde jovem, demonstrava personalidade forte e presença marcante. Sua carreira começou nos anos 90, mas foi a partir dos anos 2000 que realmente ganhou destaque. Com trabalhos na televisão, no cinema e no teatro, ela se consolidou como uma das atrizes mais conhecidas de sua geração. Durante seu auge, entre 2000 e 2015, Luana esteve em novelas importantes da TV Globo, participou de filmes e também apresentou o programa Superstar. Além do talento, sua postura direta e opiniões firmes a mantinham sempre em evidência. Era uma figura constante na mídia, tanto pelos trabalhos quanto pela vida pessoal. Com o passar dos anos, no entanto, sua trajetória começou a mudar. Após a separação do surfista Pedro Scooby, Luana decidiu se mudar para Portugal com os 3 filhos. A decisão trouxe uma nova fase, mas também novos desafios. Viver na Europa significava lidar com um custo de vida muito mais alto. Despesas básicas, como moradia, educação e alimentação, passaram a ser feitas em euro, uma moeda mais forte que o real. Manter 3 filhos nesse contexto exigia um planejamento financeiro rigoroso. Ao mesmo tempo, a distância do Brasil impactou sua carreira. As oportunidades de trabalho na televisão brasileira diminuíram. Sem contratos fixos, a renda passou a ser mais irregular, o que aumentava ainda mais a pressão financeira. Além disso, Luana enfrentou uma longa batalha judicial com Pedro Scooby. O processo envolvia questões de guarda e pensão dos filhos. Durante anos, o caso foi discutido na justiça e também amplamente divulgado pela imprensa. A disputa trouxe custos elevados com advogados e outras despesas jurídicas. Esse tipo de processo costuma ser longo e caro, exigindo recursos constantes. Ao mesmo tempo, a exposição pública gerava desgaste emocional. Em meio a essa situação, Scooby chegou a pedir a redução do valor da pensão. Ele alegava que os gastos eram excessivos. O caso ganhou grande repercussão, especialmente entre 2022 e 2023, aumentando ainda mais a pressão sobre ambos. Para Luana, o cenário se tornou complexo. De um lado, os altos custos de vida em Portugal. Do outro, a diminuição da renda vinda do Brasil. E, somado a isso, as despesas com o processo judicial e a responsabilidade de sustentar 3 filhos. Mesmo com uma carreira consolidada no passado, a ausência de contratos fixos tornou tudo mais instável. A realidade era diferente daquela vivida nos anos de maior sucesso, quando o trabalho era constante e previsível. Ainda assim, Luana continuou buscando alternativas. Participações em projetos, presença nas redes sociais e outros trabalhos passaram a fazer parte de sua rotina. Era uma tentativa de manter a renda e seguir em frente. Entre decisões pessoais, desafios financeiros e conflitos judiciais, sua vida entrou em uma fase de adaptação constante. Cada escolha precisava ser pensada com cuidado, considerando não apenas sua carreira, mas também o bem-estar dos filhos. Agora, vivendo fora do Brasil e lidando com uma realidade diferente, Luana segue tentando equilibrar sua vida profissional e pessoal, mas os desafios ainda estão presentes e o futuro permanece incerto, enquanto ela continua buscando estabilidade em meio a custos elevados, responsabilidades familiares e um cenário profissional que já não oferece as mesmas garantias de antes, deixando em aberto como essa história irá se desenvolver nos próximos capítulos que ainda estão por vir em sua trajetória. Número 8. Carla Perez. Carla Perez nasceu em 21 de março de 1978, em Itabuna, na Bahia. Sua história com a fama começou de forma intensa e rápida. Nos anos 90, ao entrar para o grupo El Chan, tornou-se um verdadeiro fenômeno nacional. Sua imagem, seu jeito de dançar e sua energia conquistaram o público de todo o Brasil. Entre 1996 e 2001, Carla viveu o auge. O grupo fazia shows lotados, lançava CDs e DVDs de grande sucesso e aparecia constantemente na televisão. Os cachês eram altos e a popularidade parecia não ter limites. Ao lado de Sheila Carvalho, formava uma das duplas mais conhecidas da música brasileira na época. A exposição era diária. Programas de TV, campanhas publicitárias e apresentações em todo o país faziam parte de sua rotina. Carla não era apenas uma dançarina,
mas um símbolo de uma fase marcante do axé music. Tudo parecia estável e promissor, mas o cenário começou a mudar no início dos anos 2000. Em 2002, o grupo enfrentou uma queda brusca de popularidade. O axé music, que dominava o mercado, perdeu força comercial. Ao mesmo tempo, Carla deixou o El Chan em meio a conflitos internos. A saída do grupo marcou um ponto de virada. Sem o suporte da banda que sustentava sua carreira, a renda caiu rapidamente. Diferente de outros artistas que diversificam suas atividades, Carla estava diretamente ligada ao sucesso do grupo. Sem ele, as oportunidades diminuíram. Sem contratos fixos na televisão e sem uma carreira solo consolidada naquele momento, a instabilidade financeira se tornou real. A fama ainda existia na memória do público, mas já não se traduzia em renda constante. Foi então que Carla tomou uma decisão importante. Mudou-se para os Estados Unidos ao lado do marido, o cantor Xande. A mudança representava um recomeço completo. Longe do mercado brasileiro, ela precisou reconstruir sua vida praticamente do zero. Nos Estados Unidos, a realidade era diferente, sem a mesma visibilidade e com menos oportunidades imediatas. O casal precisou se adaptar. Foram anos de ajustes, aprendizados e tentativas de encontrar novas formas de sustento. A ausência de projetos sólidos naquele período prolongou a instabilidade. O contraste com o passado de grande sucesso era evidente. Aquilo que antes era rotina, fama, dinheiro e reconhecimento, já não fazia parte do dia a dia. Com o tempo, Carla começou a retomar seu caminho. Aos poucos, voltou a se aproximar do público brasileiro. Participações em eventos, presença nas redes sociais e trabalhos ao lado de Xande ajudaram a reconstruir sua imagem. Ao retornar ao Brasil, encontrou um cenário diferente, mas também novas oportunidades. A experiência acumulada e a vontade de recomeçar trouxeram uma nova fase, mais equilibrada, mesmo que distante do auge vivido nos anos 90. Hoje, Carla segue trabalhando e mantendo sua carreira ativa. Conseguiu estabilizar sua vida, mas nunca voltou ao mesmo nível financeiro de antes. Ainda assim, sua trajetória mostra a capacidade de adaptação e resistência. Entre lembranças de um passado de enorme sucesso e os desafios enfrentados ao longo dos anos, Carla continua escrevendo sua história. E enquanto segue em frente, fica no ar a dúvida sobre como seriam as coisas se aquele momento de virada tivesse sido diferente, ou se novas oportunidades tivessem surgido no instante certo, mudando completamente o rumo de uma trajetória que ainda continua em transformação e que guarda novos capítulos que ainda estão por acontecer. Número 9. Nívia Stellman. Nívia Stellman nasceu em 8 de setembro de 1972, em Niterói, no Rio de Janeiro. Sua carreira começou ainda jovem e rapidamente conquistou espaço na televisão brasileira. Ao longo dos anos, tornou-se um rosto conhecido do público, principalmente por seus papéis em novelas de grande sucesso. Durante seu auge, entre 2000 e 2012, Nívia esteve presente em produções marcantes como O Clone, Páginas da Vida, Caminho das Índias e Fina Estampa. Sua presença constante na TV Globo garantia visibilidade e uma rotina de trabalho relativamente estável. Era uma fase de reconhecimento e segurança profissional. Nesse período, a televisão era sua principal fonte de renda. Com contratos frequentes, a vida seguia de forma organizada. Mas, assim como aconteceu com muitos artistas, o cenário começou a mudar com o passar do tempo. Na segunda metade dos anos 2010, a frequência de trabalhos diminuiu, os convites ficaram mais espaçados e a ausência de contratos fixos começou a impactar sua estabilidade financeira. A renda, antes previsível, passou a ser incerta. Ao mesmo tempo, sua vida pessoal também passou por mudanças importantes. Após o divórcio de Marcos Rocha, Nívia passou a assumir uma parte maior das responsabilidades financeiras relacionadas aos filhos. Com menos trabalho fixo, esse novo cenário trouxe mais pressão. Diante dessas transformações, ela tomou uma decisão significativa. Mudou-se para os Estados Unidos após se casar com um empresário e pastor, Marcos Salles. A mudança representava um novo começo, mas também envolvia riscos. Ao deixar o Brasil, Nívia se afastou do principal mercado onde sua carreira estava consolidada.
Nos Estados Unidos, ela não tinha a mesma base profissional nem o mesmo reconhecimento. Isso significava recomeçar praticamente do zero. Além disso, manter uma vida entre dois países pode gerar custos elevados, despesas com filhos, viagens e adaptação a uma nova realidade financeira exigem planejamento. Sem uma fonte de renda estável no novo país, a situação se torna ainda mais delicada. A distância também dificultou a continuidade de sua carreira no Brasil. Sem presença constante, a visibilidade diminui e as oportunidades acabam ficando mais raras. Para uma atriz acostumada a estar sempre em atividade, essa mudança foi significativa. Mesmo assim, Nívia seguiu tentando se adaptar. A nova vida exigia escolhas diferentes, prioridades ajustadas e uma visão mais cautelosa sobre o futuro. Cada passo precisava ser pensado com cuidado. Entre responsabilidades familiares, mudanças de país e desafios profissionais, sua trajetória entrou em uma fase de reconstrução. O passado de sucesso na televisão ainda faz parte de sua história, mas o presente exige adaptação constante. Hoje, vivendo fora do Brasil, Nívia mantém uma vida mais discreta em relação à televisão. Ainda assim, busca formas de se manter ativa e conectada com o público, mesmo que de maneira diferente. Entre decisões que mudaram completamente seu caminho e os desafios de manter estabilidade longe de casa, sua história continua em andamento. E enquanto tenta equilibrar sua vida pessoal e profissional em um novo país, permanece a incerteza sobre quais serão os próximos passos, em uma jornada que ainda está sendo construída e que depende de oportunidades, escolhas e da capacidade de se reinventar diante de um cenário que já não oferece as mesmas garantias de antes e que segue exigindo coragem para continuar avançando, mesmo sem saber exatamente o que vem a seguir. Número 10. Maitê Proença. Maitê Proença nasceu em 11 de dezembro de 1956, em Brasília. Desde jovem, mostrou interesse pelas artes e, com o tempo, construiu uma das carreiras mais respeitadas da televisão brasileira. Sua trajetória começou ainda nos anos 1970, mas foi nas décadas de 1980 e 1990 que seu nome se consolidou de forma definitiva. Durante esse período, Maitê participou de novelas marcantes como Roque Santeiro e O Dono do Mundo. Seus papéis fortes e sua presença em cena a transformaram em uma das atrizes mais reconhecidas do país. Além da televisão, também se destacou no teatro e em projetos culturais, mostrando versatilidade e talento. No auge da carreira, a estabilidade parecia garantida. Trabalhos frequentes na TV Globo proporcionavam renda constante e visibilidade. Era uma fase em que sua imagem estava sempre em destaque e os convites surgiam com naturalidade. Mas, com o passar dos anos, o cenário da televisão começou a mudar. Em 2017, após décadas de trabalho na Globo, Maitê teve seu contrato não renovado. A decisão fazia parte de uma nova estratégia da emissora, que passou a reduzir contratos fixos com artistas. A saída representou uma mudança importante. Sem o vínculo fixo, a previsibilidade financeira deixou de existir. Como muitos outros atores, Maitê passou a depender de projetos pontuais, sem garantia de continuidade. Ao longo da carreira, ela sempre investiu em projetos próprios, principalmente no teatro. Essa escolha, embora artística e criativa, também trouxe riscos financeiros. Diferente da televisão, o teatro não oferece salário fixo. O retorno depende do público, da duração das temporadas e de vários fatores imprevisíveis. Em alguns momentos, esses investimentos geraram instabilidade. Produzir um espetáculo envolve custos altos e nem sempre o retorno financeiro acompanha o esforço. Ainda assim, Maitê continuou apostando em suas ideias e projetos autorais. Após deixar a Globo, houve períodos em que não estava vinculada a nenhuma emissora. Isso significava a ausência de renda fixa, algo muito diferente da realidade que viveu durante décadas. Outro fator que impactou sua trajetória foi a própria mudança do mercado televisivo. Com o tempo, as oportunidades para atrizes mais velhas se tornaram mais limitadas, os papéis diminuíram e os cachês já não eram os mesmos de antes. Essa nova fase exigiu adaptação. Maitê precisou reorganizar sua forma de trabalhar, buscando alternativas fora do modelo tradicional da televisão. Projetos independentes, teatro e outras iniciativas passaram a ocupar mais espaço em sua vida profissional. Mesmo diante dessas mudanças, ela nunca deixou de atuar. Sua experiência e paixão pela arte continuaram sendo sua base.
Mas a estabilidade de outros tempos já não fazia parte da rotina. Entre altos e baixos, investimentos arriscados e decisões importantes, Maitê seguiu construindo sua trajetória. A saída da Globo marcou o fim de uma era, mas também o início de uma nova etapa, cheia de incertezas. Agora, longe da segurança de contratos fixos e dependente de projetos que nem sempre garantem retorno, sua história continua em movimento. E, enquanto busca manter sua carreira ativa e relevante, permanece a dúvida sobre como será o futuro, em um mercado que mudou tanto, onde talento nem sempre é suficiente para garantir estabilidade e onde cada novo projeto pode representar tanto uma oportunidade quanto um risco, em uma jornada que ainda está longe de chegar ao fim e que segue aberta para novos caminhos que ainda estão por surgir. Número 11. Suzana Vieira. Suzana Vieira nasceu em 23 de agosto de 1942, na cidade de Brodowski, em São Paulo. Desde muito jovem, mostrou interesse pela televisão e, ao longo das décadas, construiu uma das carreiras mais duradouras e sólidas do Brasil. Com mais de 60 anos de trabalho, seu nome se tornou sinônimo de presença constante na TV. Ao contrário de muitas histórias marcadas por altos e baixos extremos, Suzana manteve uma trajetória contínua. Participou de inúmeras novelas, programas e projetos, sempre com destaque. Sua imagem forte, personalidade marcante e talento garantiram que ela nunca saísse do radar do público. Durante diferentes fases da televisão brasileira, ela conseguiu se adaptar. Enquanto muitos artistas enfrentavam períodos longos sem trabalho, Suzana continuava sendo escalada. Isso garantiu uma renda constante ao longo dos anos, algo raro em um mercado tão instável. Mesmo assim, sua história também tem pontos de atenção, embora menos graves do que outros casos. Em diversas entrevistas, a própria atriz já falou abertamente sobre seu estilo de vida. Segundo ela, sempre gostou de viver com intensidade, aproveitando o dinheiro que ganhava. Viagens, festas, presentes e uma rotina de luxo fizeram parte de sua vida por muito tempo. Durante os períodos de maior sucesso, quando os cachês eram altos, os gastos também aumentavam na mesma proporção. O dinheiro entrava com facilidade, mas também saía rapidamente. Suzana já comentou que, em alguns momentos, sentiu que o dinheiro escorria pelos dedos, não por falta de trabalho, mas pela ausência de um planejamento financeiro mais rigoroso. Era uma escolha de estilo de vida, baseada no presente, sem tanta preocupação com o futuro. Ainda assim, a diferença em sua trajetória está na constância profissional. Mesmo com gastos elevados, ela nunca deixou de trabalhar. A televisão continuou sendo uma fonte segura de renda, o que evitou que enfrentasse crises mais profundas. Enquanto outros artistas precisaram lidar com falta de oportunidades, Suzana permaneceu ativa. Essa continuidade fez toda a diferença, funcionando como uma espécie de proteção contra problemas financeiros mais graves. Com o passar dos anos, sua visão sobre dinheiro também amadureceu. As experiências acumuladas trouxeram mais consciência sobre a importância do equilíbrio entre o ganhar e gastar. Mesmo mantendo seu estilo marcante, passou a encarar a vida com mais cautela. Hoje, Suzana Vieira segue trabalhando e mantendo sua presença na mídia. Sua carreira ainda é ativa e sua imagem continua forte junto ao público. A estabilidade conquistada ao longo do tempo permite que ela viva com tranquilidade. Sua história mostra que nem sempre a dificuldade financeira está ligada à falta de trabalho. Em alguns casos, está relacionada à forma como o dinheiro é administrado. No caso de Suzana, os desafios foram mais leves, mas ainda assim servem como alerta. Entre momentos de grande sucesso, escolhas pessoais e aprendizados ao longo da vida, ela construiu uma trajetória única. E mesmo sem enfrentar uma queda drástica como outros artistas, sua experiência levanta reflexões importantes sobre equilíbrio e planejamento, deixando em aberto como continuará administrando sua vida e carreira nos próximos anos, enquanto segue ativa e presente em um cenário que continua mudando e exigindo adaptação constante, mesmo para quem nunca deixou de brilhar ao longo de tantas décadas de história na televisão brasileira. E estas foram as histórias das 21 atrizes brasileiras milionárias que perderam tudo e hoje vivem de uma forma muito diferente daquela que muitos imaginavam. Cada caso mostra que a fama e o dinheiro nem sempre garantem estabilidade e que a vida pode mudar a qualquer momento. Agora quero saber de ti.
Qual destas histórias te surpreendeu mais? Deixa aqui nos comentários a tua opinião, vou adorar ler. E se chegaste até aqui, aproveita para te inscreveres no canal e ativar o sino das notificações para continuares a desfrutar de mais conteúdos como este. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.